Está no ar o Ronroncast número 55, nosso podcast de gatos. Eu sou o Leandro, eu estou aqui com a nossa veterinária Fernanda. Fê, boa noite, bom dia, boa tarde. Tudo bem, Lê? Tudo bem, tudo jóia. Como é que tá aí? Estamos bem, semana sem novidades, só as novidades que a gente já tinha, né? Estamos cheios de filhotes, né, Lê? As novidades perduram muitas vezes, né? Novidades ainda não foram adotadas, mas estão sendo disponibilizadas para adoção agora, né, Lê? Então a gente espera aí que em breve nossas novidades diminuam. Ô Fê, e hoje o programa tem um grande papo com a veterinária, é isso? É papo com as veterinárias? Hoje a gente vai mudar um pouquinho, ao invés de fazer um papo com a veterinária, vamos fazer um papo com outra veterinária. O que você acha, Lê? Bacana. Ô Fê, a gente vai falar do quê? Quem que é essa veterinária e o que ela vai falar? A gente vai falar hoje sobre nefrologia, Lê. Sabe o que é nefrologia? Olha, Fê, eu sei, mas não eu tenho spoiler, várias... Então. Não, eu tenho várias dúvidas. Nome esquisito, né? Eu não sei a origem do nome, não. Ah, legal. Não, a gente vai conversar, então, com uma veterinária nefrologista e que eu acho que vai tirar algumas dúvidas suas e dos nossos ouvintes, é claro. E acho que conversar um pouquinho sobre essa área da veterinária que vem crescendo aí cada vez mais. Fê, então, como o nosso programa é um papão com a veterinária, a segunda parte vai ser do quê? Vamos falar sobre gatos, olha só. Histórias bacanas de alguns gatos que passaram por aqui, né? Exatamente, vamos só relembrar, né, e contar para o pessoal umas historinhas de gatos que marcaram a gente. Tá bom, vamos lá. Então já vamos chamá-la? Daniele Pagni, nefrologista. Ela vai explicar tudo pra gente. Dani, tudo bem? Oi, boa noite, Lê. Tudo bom? E você? E aí, Fê, tudo bem? Tudo bem, Dani. Bem-vinda ao nosso podcast sobre gatos. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, agradeço. E vamos lá. Vamos tentar tirar algumas dúvidas aí. Espero Dani, eu vou fazer algumas perguntas. Obviamente, eu não sou veterinário. A Fernanda vai ter que aguentar minhas perguntas, porque pergunta de leigo, porque muita gente que está ouvindo, às vezes nem sabe o que é nefrologia, ou do que se trata, o que pode ser. Então, vou fazer perguntas de leigo, porque realmente eu acho que são perguntas interessantes. Sim. A primeira pergunta é: o que é nefrologia? Nefrologia é a especialidade médica que vai cuidar, né, vai fazer o diagnóstico e o cuidado, né, o tratamento clínico, né, de todo o trato do sistema urinário, né, então rim, né, bexiga, né, então a gente vai estar fazendo todo o tratamento, o diagnóstico da doença e o tratamento, né, desse paciente, desse animalzinho, principalmente os rins, né. Que é muito importante para o gato, né, os gatos, é muito comum ter problema renal, né. Sim, infelizmente, a gente acaba tendo aí uma demanda muito maior, né, de doenças renais em felinos, né, nos gatos do que em cães, né. Então, a gente pega pacientes, às vezes, jovens e pacientes idosos, né, onde é mais comum pacientes em torno de a partir de 11 aninhos já apresentarem algumas alteraçõezinhas renais, né, às vezes passa desapercebido pra gente, né, no início, mas já são alguns sinaizinhos aí que alguma coisa não anda bem. Aí por isso é importante estar fazendo sempre, né, o check-up, levar ao colega, o veterinário, para poder fazer todo esse acompanhamento, o check-up anual, para ver se está tudo bem. Porque a gente acaba, quanto mais precoce, né, mais cedo a gente poder pegar essa doencinha, melhor a gente consegue dar uma melhor qualidade de vida aí para o nosso paciente. E pega como? Exame de sangue? Isso, exame de sangue geralmente é um exame mais de triagem que a gente acaba fazendo, né? Às vezes por um procedimento cirúrgico, às vezes por alteraçõezinhas mais simples. Então a gente faz ureia e creatinina, né? Além de, dentre outras exames que a gente acaba pedindo também, mas ureia e creatinina são as principais que a gente acaba fazendo no dia a dia. E aí é onde a gente já vê algumas alterações. Porém, né? Eu já ia falar assim, eu tomo bronca da nefrologista, porque não é só o exame de sangue. Aliás, tem um exame mais importante que o de sangue, que vai falar se o rim está funcionando, né?
Porém, assim, a gente só pensa na ureia e creatinina, mas a gente tem exames aí que conseguem dizer pra gente realmente se esse rinzinho já tá funcionando direitinho ou não, né? E um exame que acaba deixando muito para trás, alguns veterinários acabam nem pedindo tanto, que é o exame de urina, né? Esse é um dos primordiais aí que a gente acaba fazendo. E um outro exame muito importante também, né, é o ultrassom abdominal, tá? É um exame que a gente consegue pegar aí, às vezes, desde o início, esses pacientes que às vezes não tem nem alterações em ureia e creatinina, e eles já acabam tendo alterações na sua morfologia, né? Então, na estrutura em si do rim já apresenta alterações no ultrassom. E aí, isso já pra gente já diagnosticamos ele como um doente renal crônico, né? E depois a gente faz o estadiamento da doença. Através de exame de sangue e exame de urina. Você vê, Lê, o rim é tão importante que precisa de um profissional para cuidar só dele. Interessante. Eu ia fazer uma pergunta, outra pergunta leiga. Qual que é a diferença do nefrologista para o urologista? Então, o urologista, ele é mais ligado à parte de bexiga e cirurgias, procedimentos cirúrgicos, né? O nefrologista, ele vai mais para o tratamento clínico, né? Então, medicação, vamos tentar fazer o tratamento. E o urologista está mais ligado às cirurgias. Então, às vezes, cirurgias de bexiga, pode falar, Fê. Não, mas geralmente quem é nefrologista acaba sendo urologista também, né, Dani? Porque acaba envolvendo uma especialidade, envolve a outra, né? Sim. Principalmente quadros de cistite, né, infecções urinárias, e aí a gente acaba entrando numa outra área. Apesar de eu não sou cirurgiã, mas eu mexo com essa parte de uro também. Legal. Ô Dani, e dos problemas renais, quais são os mais comuns? Então, os que se deve dar mais atenção. Então, geralmente o paciente felino, né, às vezes eles começam a apresentar uns sintomas que a gente passa desapercebido pro tutor, né, pro paizinho, pra mãe, não sei como é que vocês costumam dizer. E aí, geralmente é o quê? Beber muita água e fazer muito xixi, né? Então, é um paciente que começa a ir muito no potinho de água, às vezes um gatinho que começa a pedir muita água da torneira, né, o tempo todo. E aí eles já começam a apresentar alguns sinaizinhos. Aí você começa a ver a quantidade, o volume de xixi é muito maior. Então você troca mais vezes a caixa de poxa, tá fazendo mais xixi, né? Então a gente acha, esse rim tá funcionando perfeitamente, porque ele faz bastante xixi. É aí que tá o problema, né? É sinal que esse rinzinho não tá conseguindo concentrar. Um dos outros sintomas também muito comum é perda de peso, né? Então, os pacientes felinos, eles são bem... eles não demonstram com tanta facilidade quanto um cachorrinho, por exemplo, que às vezes não está bem, eles já começam a parar de comer, começam a apresentar vômitos, né? Os gatos ainda comem, mas comem mais... um apetite mais seletivo, apresenta o que a gente chama de hiporexia, começa a diminuir a quantidade de alimento no dia, e a gente acaba vendo, dormindo, tá tudo bem, come, dorme, tá tudo bem. E ele começa a perder peso, né? Então, isso também é um dos grandes sinais que começa a apresentar pra gente, e aí é importante a gente fazer essa avaliação precoce. Aí vai pro veterinário, entra com um estimulante de apetite, volta a comer, tá tudo bem. Só que alguma coisa já não tá legal lá atrás. E eu acho que o mais difícil, né, pra gente conseguir perceber que o gato não tá comendo é porque o hábito alimentar do gato é diferente do cachorro. O cachorro, você põe a comida, ele come e acabou. O gato come várias vezes ao dia. O dia todo, né? Exatamente. E geralmente as pessoas não têm só um gato. Elas têm 2, 3 gatos. Inclusive, a gente incentiva, né? Ter sempre mais de um gatinho aqui. E aí ele não percebe que a comida está sobrando porque todos os gatos estão comendo. Ele só vai perceber mesmo quando tiver aparecer um pouco mais as costelinhas. E às vezes é um gato peludo. Então é um gato que vai ser mais difícil visualmente de você ver essa perda de peso. Né? Então tem essas questões que acho que dificultam aí um diagnóstico. Sim. Às vezes pode alguns pacientes também começar, às vezes, a apresentar vômitos, né? Mas são, às vezes, quadros mais avançados. Exatamente, quadros mais avançados, ou outras doenças agudas, né? Às vezes também existem doenças agudas, às vezes uma obstrução ureteral, né? Então o paciente começa a apresentar, né, a gente chama de azotemia, que é a elevação de ureia e creatina na circulação,
E aí começa a apresentar os quadros urêmicos, síndrome urêmica, vômito, perda de apetite, prostração. E isso daí, às vezes, alguns... É que gatos não tem tanto problema de diarreia, né? Mas eles apresentam mais. Então, por isso que às vezes é mais fácil a gente diagnosticar precocemente no cão. Ele apresenta muito mais fácil os sintomas e os sinais pra gente do que um gatinho, né? Por isso tem que ficar mais de olho aberto, mais esperto. Mas como a gente já estava falando, até que o Leandro te perguntou, gato tem mais problema renal do que o cão, né, Dani? Sim. Por quê? Então, um dos motivos é que os gatos, eles têm uma quantidade de células dos rins menor, né? Então, enquanto humanos tem em torno de 1.000 células de néfrons, né, que são as células renais. O cão tem em torno de 450, o gato às vezes tem em torno de 200 e pouco. Então isso já é um dos fatores... praticamente. Exatamente. Né? Já é um fator aí que leva à predisposição, né, e ao longo do tempo da vida ele vai tendo vários problemas, né? Às vezes começa a beber uma quantidade menor de água, que é muito comum, o gato não beber água, né? Não tem esse estímulo dentro de casa, a gente só dá a raçãozinha seca, né? Então a gente acaba não tendo esse estímulo da ingestão de água. E aí às vezes uma ração com excesso de sódio, né? O sódio não é tão importante assim, mas uma ração de qualidade... Mas a natureza do gato, a natureza do sistema renal do gato é o que complica mais do que o próprio hábito? Então, na realidade, o sódio, ele vai, às vezes, até ajudar a estimular a ingestão de água, né? Porque a gente fala que o sódio e a água andam juntos, né? Então, a gente acaba, né, algumas rações têm um pouquinho mais de sódio, às vezes, por exemplo, uma ração urinária, que o gatinho tem que beber mais água, ela tem uma quantidade de sódio até um pouquinho elevada, para fazer ele beber mais água também, que é para estimular a ingestão de água. Mas não é somente a ração, lógico, não falo que a ração seca é um dos problemas, né? Não é isso, mas se você puder dar uma ração de boa qualidade, é melhor ainda. Na verdade, é o hábito alimentar, né, Dani? Porque se a gente for pensar na natureza, o felino selvagem, ele ingere uma presa inteira. Exatamente. E se a gente for pensar na presa inteira, que seria o alimento ideal, olha a porcentagem de água que tem nessa presa. Né? Assim como no nosso corpo, a maior parte da presa é água. E a ração seca, não. A ração seca ela é super... a gente tem rações hoje muito boas, mas não tem água na ração, a não ser o sachê. O teor de água é muito baixo, né? Assim, não é muito baixo. Aí, por isso que a gente estimula a alimentação úmida, né? Então, se possível, diariamente, né? Como um sachê. Tem sachês para os gatinhos. E aí, Fê, também, eu até falo para os meus pacientes, às vezes tem tantos gatos, mas eu tenho que dar um sachê por dia para cada gato, às vezes a pessoa não tem condições. Eu até falo, olha, não precisa estar dando um sachê por dia para cada gato. Você pode às vezes dar um sachê ou uma colherzinha do sachê e põe mais água, né? Faz uma sopinha, né? Fazer uma sopinha. E fazer aquela sopinha bem aguada mesmo, estimular ele, né? Fazer com que ele já, desde bebezinho, né, Fê? Isso é importante também, como você sempre fala, né? Se o Leandro vê isso nos nossos adotantes, porque o Leandro faz o pós-adoção também, ou se você como tutor, Lê, de repente pensaria assim, mas o que muito cliente fala para mim, o que muito tutor fala para mim, mas ele só bebe o caldinho. Isso é mais importante. Exatamente. Põe mais água. Porque a ideia não é ele comer o sachê. Não. Ele tomar uma água com gosto de sachê. Então você põe água e ele toma, beleza, né? Então às vezes até falo. Pode falar. Não, então, às vezes até falo, tipo, ele deixa a carninha, então ele não gosta do sachê. Não, tá ótimo, vai lá, joga mais água, macera, ele vai tomar o caldo todinho, ele vai amar, né? Não precisa ficar dando, até mesmo somente o caldinho dos sachês. Coloca água, ele vai tomar. E às vezes só de colocar mais água, ele vai tomar de novo, porque vai ter o gostinho, o saborzinho vai estar na água. Legal. E gatos obesos, eles são mais suscetíveis a problemas renais? Não vejo, não. A obesidade em si, ela não vai levar à predisposição à doença renal. Tá? Ela pode levar outros casos aí que entupir, né? Levar. O famoso entupir. O gatinho entupir gordo. Entupir o rim? Não. Não. Obstrução urinária.
De obstrução. Então, são vários fatores que levam ao quadro de obstrução. Um deles é o fator de estresse, né? Que a gente pode ter aí, às vezes, quadros de inflamação, né? De uretra e de uma cistite, formação de plugs e a baixa ingestão de água, né? Isso tanto no gato obeso quanto um gato jovem, esbelto, isso pode acontecer, tá? Então, por isso a gente pede para estimular a ingestão de água. Espalhar potes de água pela casa, fontes, fazer água saborizada, né? Então, às vezes eu peço para alguns tutores, mas ele não gosta do sachê. Então vamos fazer o seguinte, ferve um peito de frango, não põe sal, não põe nada. Ferve com 1,5 litro de água. Tira aquele peitinho de frango, faz uma comidinha para você. A aguinha do frango deixa esfriar e oferece pro gatinho, né? Então vai ter um saborzinho de franguinho. Você pode fazer com fígado, os tutores às vezes faz com atum, Danone, né? Eu falando aqui, mas tem coisas que a gente não pode, mas são coisas que vai estimular ele a beber água. Então, assim, eu sempre falo, uma colherzinha e põe mais água. O importante é ele beber água. Agora fazendo uma comparação com o humano, sim, né? O gato pode ter também pedra no rim, porque eu já vi humanos gritarem loucamente, não conseguir responder por causa da dor da pedra do rim. O gato tem? Tem. Gatos, eles podem formar pedras nos rins, tá? Geralmente fica em região de pelve e pode formar pedras. E essas pedrinhas no rim, ele acaba descendo pelo canalzinho do ureter, né? E às vezes causar uma obstrução parcial ou total, tá? E geralmente, quando tem cálculos em ureter, esses cálculos são os que, assim, eles mais sentem dor. Cálculo em rim, a gente não vê tantos sinais de dor como no humano, mas quando ele está descendo o canal do ureter, eles sentem muita dor. E pode também ter cálculos na bexiga, né? E esse cálculo da bexiga também obstruir na uretra, parar na uretra, ele não conseguir fazer xixi. Aí também causa dor e desconforto. E eu vou fazer uma observação, você está sendo muito boazinha, porque eu já vi pedregulho, Lê, na bexiga. Não no rim, mas na bexiga. Pedregulho, eu tô falando assim... deixa eu pensar como é que eu vou te explicar o tamanho. Do tamanho de um caroço de ameixa, talvez, Dani? Você já viu maior? Nossa, do tamanho de um caroço de ameixa e um gato? Em cão, sim, mas em gato... Em cão, meu Deus do céu, eu já vi uns pedregulhos que você não... Sabe aquelas pedrinhas brancas que a gente vê no jardim? De aquário. De jardim? Aquelas de jardim. Nossa. Eu já vi aquilo em bexiga de cão. De gato, não. De gato menor. De gato é um pouco menor, acho que até porque a bexiga é um pouco menor, né? Mas existem cálculos, pedras, mas existem os pedregulhos que às vezes ficam ali e a gente tem que fazer cirurgia para tirar, né, Dani? Sim. Alguns casos são cirúrgicos, né? Por isso que a gente fala, tem o tratamento conservador e o tratamento cirúrgico, dependendo de onde o cálculo tá, do que tá causando, né? Então, realmente, às vezes é cirúrgico. E essas pedras, no ureter, esses cálculos, eles podem levar a uma doença no rim, porque ele vai lesionando o rim, né, Dani? Exatamente. É o que eu sempre falo, né? O rinzinho, ele é uma esponja, né? Logicamente, a gente está falando de um dos problemas que pode levar a doenças renais, da baixa ingestão de água. Existem outras causas, mas o cálculo em rim, ou cálculo em ureter, ou uma obstrução em uretra, isso vai agravar, né, o rim, e esse rim vai sofrer com esse problema. E aí isso vai levar ao quê? Morte de mais células, mais néfrons, e aí vai acabar progredindo mais ainda a doença, tá? Então, e assim, não é somente, lógico, a ingestão de água que vai formar cálculos, tá? Existem animais que têm a predisposição, existem doenças sistêmicas, às vezes uma hipercalcemia pode formar cálculos, né? Então, às vezes a dieta é inadequada, né? Isso, algumas alimentações que às vezes, né, somente ração seca, não bebe água. Alguns animais, como eu falei, têm predisposição, a formação, né, de urato. Isso são coisas mais técnicas aí, os tipos de cálculos, né, que a gente vê. Dá para fazer um próximo episódio só sobre pedra no rim, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, né, e em alguns casos são cirúrgicos, sim. Né, por isso que eu falo, às vezes tem pacientes que tem cálculo em ureter, que é o canalzinho, né, entre o rim e a bexiga, e às vezes o paciente tá ótimo, pleno, maravilhoso, e o tutor nem tá sabendo.
e de repente, quando você vai fazer um ultrassom, por exemplo, aquele rim já está totalmente comprometido e a gente não tem muito o que fazer. Então, por isso, ficar bem atento em alguns sinais que eles apresentam. Ah, legal. E é muito comum em seres humanos o transplante de rim. Existe transplante de rim para gatos? Infelizmente, ainda não, assim, já foi feito vários estudos, vários projetos, trabalhos, animais que foram transplantados, mas infelizmente não conseguimos ter uma boa resposta. Então, ainda a gente não consegue fazer transplante renal, tá? E hemodiálise? Eu posso falar uma coisa sobre transplante curiosa, Lê? Uhum. Existe uma questão ética no transplante. Porque a doação, né, do paciente, que doador. Exatamente. Nós doamos o nosso rim conscientemente. Sim. Agora, o gato, ou né, qualquer animal, mas a gente está falando de gato, como você iria decidir qual é o gato que vai doar? E partindo do princípio que ele já é um paciente com predisposição a ter um problema renal, você não estaria condenando esse gato, porque ao invés de ele ter 2 rins com metade dos néfrons funcionando, ele vai ter um só. Então, lá na frente, quando ele ficar idoso, será que esse rim não vai fazer falta? E aí, na realidade, ele vai ter, assim, tem alguns casos, né, nos Estados Unidos que eles já tentaram fazer, e assim, a pessoa vai, eu vou transplantar o meu gato, né? Então, você vai adotar o doador. Então você vai ficar com 2 gatos doentes renais. Nossa, a minha ideia foi completamente diferente. Eu não pensei em pegar um gato 100% saudável, sei lá, uma filha de adoção, pegar um gato que tá com um problema muito sério em algum outro, sabe, num estado terminal, sei lá. Não pegar o rim de um gato saudável e colocar... Infelizmente só dá pra gente fazer assim, né, Fê? Com gatos saudáveis, a gente não tem como... Não, eu acho que o grande problema é que o gato doente, o rim dele tá ruim. Porque quer queira que não, o rim sofre com inúmeros problemas. E mesmo um gato que... A não ser que seja um gato que morreu atropelado jovem, e aí eu não sei quanto tempo teria ali pra usar esse rim. Mas se o gato tá mais velho, tá idoso ou tá doente, o rim não tá legal. Então não vai adiantar a gente usar esse gato, entende? Entendi. E hemodiálise? Então, hemodiálise fazemos em alguns casos, tá? Na verdade, foi feito. Falei sucesso, hemodiálise já é uma realidade. Em alguns casos, tá? A gente realiza, chamado de técnicas dialíticas, né? Então, tem a hemodiálise e a diálise peritoneal, tá? Algumas técnicas utilizada nos felinos, tá? Geralmente, o que é mais comum utilizado é a diálise peritoneal, porém, depende de cada caso, né? Não são todos os doentes renais crônicos que realizamos essas técnicas. Alguns pacientes, lógico, depende muito também em questão do peso, né? Do tamanho desse paciente. Então, gatos maiores, a gente consegue fazer hemodiálise, mas depende do tipo da doença. Então, se for uma injúria renal aguda, né? Que é a IRA, que a gente chama, onde o paciente é saudável e por algum problema está causando uma lesão grave, aguda, naquele momento, naquele rim, ele está sofrendo. Então, aquele rim não está conseguindo fazer a função dele. Então, a gente vai ver aí elevação de ureia, creatinina e outras coisas aí, tudo alterada. Então, esse paciente, a gente encaminha para a diálise peritoneal, né? Então, onde a gente vai dar um descanso para esse rim e a gente vai fazer a função dele enquanto ele se regenera. Se regenera não, né? Se restabelece, para depois fazer a função dele. Inclusive, eu acredito que um dos podcasts de vocês fizeram, eu ia falar isso. O Cato, né? A gente entrevistou um gatinho que comeu lírio. E ele fez diálise, eu não sei se você tá lembrado. Paciente da doutora Daniele. O Cato. O Cato, Isso, ele sofreu uma injúria, exatamente. Ele sofreu uma injúria renal aguda, uma IRA. Nesse caso, a gente indica a diálise peritoneal. E agora salvou a vida dele, exatamente, né? Ele tá ótimo até hoje. Sucesso. E alguns casos, infelizmente, de doença renal crônica mais avançada, né? Como eu falei, a gente estadia a doença, estágios avançados da doença, infelizmente a gente não consegue fazer hemodiálise. Ainda não é viável, justamente porque no humano nós temos, né, são 5 estágios da doença renal.
Nos animais, cães e gatos, são 4. Por quê? O 5º estágio é aquele paciente que está fazendo hemodiálise e aguardando um transplante renal, né? E como a gente não tem ainda, né, sucesso nessa parte de transplante, então infelizmente a gente não tem como manter um paciente fazendo hemodiálise ou diálise peritoneal toda semana, né? Porque esse rim já não tem mais essa função, né, não total vai dele. recuperar, né? O que Não já vai recuperar, exatamente. A diálise ela seria para ganhar tempo para uma solução mais definitiva que a gente ainda não tem na veterinária hoje, né? Exatamente, como um transplante. Eu tiro aquele rim que tá ruim, vou colocar um rim melhor, né? Por mais que eu coloque um rim melhor ali, aquele paciente, no caso dos humanos, ele continua sendo um doente renal crônico. Ele volta para o estadiamento 2 ou 1, dependendo do quadro como ele tá. Então, ele sempre vai ser um doente renal crônico, né? E infelizmente a gente não consegue manter um paciente crônico em hemodiálise ou diálise, a não ser quando são casos agudos, como a gente comentou. Legal. Fê, eu sanei minhas dúvidas que eu tinha separado aqui. Acho que com essas dúvidas que eu tinha já deu para ter uma ideia bem legal do que é a profissão e quais os principais problemas, né? Sim, eu queria até agradecer, doutora Daniele, nefrologista. Passa pra gente o seu Instagram, onde que o pessoal pode te encontrar, e ressaltar como veterinária a importância de você procurar um especialista. Porque não é porque você tem o seu clínico geral que você não precisa do especialista. Graças a Deus, a medicina veterinária ela está evoluindo como a medicina humana. Então, hoje, se você tem um problema na pele, você vai no dermatologista. Se você tem um problema no coração, você vai no cardiologista. E a nefrologia já veio aí para a veterinária, tá crescendo com força total. E eu acho que esse também é um dos intuitos da nossa nova série aqui no podcast, é mostrar para o pessoal que existem especialistas e que é importante a gente buscar no momento que o nosso animal precisa, porque eles não podem buscar sozinhos, né? E também, Fê, lembrar, porque às vezes muitos clínicos, né, acabam às vezes pegando um quadro renal, né, ficando desesperado e aí às vezes fala, infelizmente não tem mais o que fazer, né, e às vezes acaba nem indicando o nefro, né. Exatamente, a doença aí, não é o fim do túnel, né. Exatamente, são coisas que às vezes a gente poderia estar tentando, né, resolver, contornar, pelo menos estabilizar o paciente, e às vezes muitos clínicos ainda, infelizmente, falam, não tem mais o que fazer, né, então assim, qualquer coisa procura, né? Mas, doutora, e um nefro? Será que não ajudaria, né? Não poderia ter outras ideias para tentar realmente ajudar o paciente, né? A gente está encaminhando para isso, né? Tentar fazer melhor. Se o gatinho for renal, não é o fim do mundo, né? Até porque, só para finalizar aqui, o gato, ele tem mais problema renal do que o cão, né? Comparado com o cão, porém, ele sobrevive melhor com a doença renal do que o cão, né? Exatamente. Ele é um gato que se adapta e eu acho que entra aí aquela história das 7 vidas, sabe, Lê? Então, e tá aí a importância da nefrologia para os gatos, né? Então, pessoal, procurem, vão atrás de um nefrologista, que é muito importante para o gato. Exatamente. Obrigada, então, doutora Daniele, pela sua participação. A gente vai colocar aqui o Instagram da doutora Daniele na descrição do episódio. Quem quiser procurá-la, saber dicas, tirar dúvidas, eu acho que você fica à disposição, né, doutora? Sim, fico à disposição. Pode, caso precisar, às vezes, do WhatsApp, né? A gente tem o WhatsApp de Nefro também, pode mandar algumas dúvidas, tá bom? A gente vai tentando ajudar da melhor forma possível, tá bom? Dani, muito obrigado pela atenção aí e pela descrição. Precisando de mais, né, quiser convidar, adorei. Obrigado pelo convite, eu fiquei morrendo de medo. Eu falo, Fê, não sei como falar. Não, vai dar tudo certo. Realmente foi bem só tranquilo. Falar o que sabe, né? Só falar o que sabe. Mas a gente fica meio, né? É o nervoso. Na hora de falar com a doutora, a gente fala maravilhosamente fala super bem. Na hora de falar pro microfone, a gente fica meio assim. Mas é um bate-papo, eu acho que é legal. Mas foi bem gostoso. Não, foi bem bacana, bem bacana. Obrigadão. Obrigado, viu, gente? Obrigada, obrigada. Um beijão, viu? Beijo, tchau. Tchau. Fê, muito legal. É uma profissão que eu conhecia, mas não conhecia detalhes. Na verdade, conhecia o mínimo do mínimo.
Ah, legal, tá vendo? Então, eu acho que é legal porque é realmente aquela questão, né? A gente saber que essas áreas existem, né? E que elas são importantes. Então, de repente, se você vê aí que o Cebola tá bebendo mais água, você já fala para mim, olha, Fernando, eu preciso de uma nefrologista. Aliás, temos que avaliar os rins do Cebola, hein, Lê? Acho que ele já tá na idade. Não, e o Cebola não dá pra saber se ele toma muito água ou não, porque ele se limpa na água e vai metade, né? Então você fala, ele bebeu muito, na verdade não bebeu nada, né? Banho, na verdade. Exatamente. Ah, legal, Lê, mas bacana e espero que todo mundo goste aí do nosso novo papo. Como é que você falou? Papão com a veterinária? Papão com a veterinária ou papo com as veterinárias. Porque não vai ser o único, né, Fê? Eu tô sabendo aqui, ó, o spoiler, não vai ser o único, né? Spoiler alert, exatamente. A gente vai trazer mais umas especialidades aí pra vocês, pra sanar essas curiosidades. Acho que vai ser bem bacana. Espero que você não fique enciumada com outras veterinárias por aqui. Vamos ver. Por enquanto eu não tô. Ô, Fê, e agora não é mais papo com a veterinária, apesar de ser um papo com a veterinária. A gente vai começar a contar algumas historinhas interessantes de gatos que passaram pelo Projeto Ronron, né? Vamos fazer como? Você conta uma história, eu conto uma, como é que é? Acho que pode ser. Na verdade, eu tenho uma só, Lê. Não. Legal. Então é uma, então eu falei certo. Eu conto a gente tá decidindo as histórias ao vivo, pessoal, que interessante. Aqui não tem... não tem muita coisa combinada, né, Fih? A real é que assim, né, Lê? A gente tá aí com quantos anos de Projeto Ronron? Vai pro quinto, né? Tá terminando o quarto ano. Projeto Ronron. Não sei na conta, mas acho legal você trazer isso pro próximo episódio. Quantos gatos doados, ou talvez pro episódio final. Né? Não fala agora? Eu tenho o número, Fê, que eu tava dando uma olhada lá. Eu tenho o número, vou guardar. Nossa, você já tem o número? Guarda pros próximos episódios. Quantos gatos doamos nesses 5 anos? Mas sempre tem aquele gatinho que marca mais, né, Lê? Aquele gatinho que a história foi legal, ou foi interessante, ou, né, marcou a gente de alguma maneira. Ou demandou muita atenção, né, Fê? Exatamente. Você quer que eu comece ou você quer começar? Comece. Então, Fê, a gente pode ir contando ao longo de alguns episódios. Eu vou guardar umas histórias piores, não sei se o nome é pior, mas umas histórias mais... cabeludas para outros. Hoje a gente começa mais leve. Eu vou começar porque eu vou contar a historinha da Amara, que é uma gatinha que foi muito no começo do projeto. Inclusive, eu acho que você não acompanhou tão de perto, porque a gente ainda estava ali em formação, né? A gente fazia cada um o seu trabalho e aí, aos poucos, a gente acabou se juntando e formando o projeto. Mas a Amara foi uma gatinha que o Fernando, nosso colaborador, que a gente já conversou... Sempre o Fernando. Sempre o Fernando. Encontrou no meio de uns entulhos. Ela devia ter 15 dias de vida, talvez menos, eu não vou saber estimar. E ele me mandou uma mensagem, ele falou, Fernando, achei uma gatinha. Eu não estava na clínica, eu não estava perto. Falei, Fernando, só consigo ver essa gata amanhã, no dia seguinte. Ele falou, vou cuidar dela aqui. Quando ele me levou a gata no dia seguinte, ela era um mirradinho, ela era minúscula. Nossa, mas ela tava... eu não achei que ela ia sobreviver. Ela tava cheia de pus no olho, gripada. E ela sobreviveu uma noite inteira aos cuidados do Fernando, sem os cuidados veterinários, né? Ele cuida super bem, mas eu digo assim, ela só foi medicada depois de encontrada praticamente 24 horas depois. O Fernando já tá expert, depois disso ele já fez parto, o Fernando tá... Fernando, depois vale um episódio aqui, o Fernando já tá com umas habilidades novas. E aí eu fui cuidando dessa gatinha e ela tinha uma infecção muito forte e o olho dela saía muita secreção, muito pus. E aí ela foi crescendo e eu fui percebendo que ela não ia enxergar, porque o olho dela ficou tão ruim, né, de infecção, e ela usando colírio, tomando antibiótico, e ela era minúscula, eu levava ela pra tudo quanto era lugar. Eu ia na casa de alguém, eu levava ela na casinha de transporte. Eu ia dormir, ela ia comigo pro quarto. Era aquela coisa assim, ela grudou em mim. E o legal da Mara é que cada dia foi uma vitória. Então, ela foi vencendo a desnutrição, ela foi aprendendo a comer. Eu lembro, assim, de cada momento. A gente deu um banho, porque ela tava com uma diarreia, ela tava toda fedorenta. E quando melhorou a diarreia, a gente deu um banho. E ela se lambendo. Eu lembro, ela era muito pequenininha. A gente colocou ela no sol e ela começou a se lamber, a aprender a ser gato. E ela devia ter 30 dias.
né? E aí, a partir daí, cada dia foi uma vitória. Como ela não enxergava, ela aprendeu a usar a caixinha de areia no tato. Então, a gente pôs ela na gaiolinha pequenininha, ela pisava, ela saía, ela pulava pra caixinha, aí ela começou a aprender a enterrar, e aí ela começou a aprender a comer sozinha, a gente lambuzava a cara dela, ela começou a aprender a comer o sachê sozinha. E, no final das contas, a Amara sobreviveu, virou uma gatona linda e maravilhosa, e ela passou na oftalmologista e ela conseguiu voltar a enxergar, não 100%, porque na verdade os olhos dela cicatrizaram fechados. Então ela não enxergava, não porque ela tinha um problema no olho em si, mas porque o olhinho dela cicatrizou fechado. E a oftalmo falou que seria possível, e quando ela foi castrar, a gente fez uma cirurgia e conseguiu abrir um pouquinho o olho dela. Não é um olho 100%, mas hoje a adotante da Amara fala que ela corre atrás de passarinho. Nossa, mas para quem tinha 0%, né, Fê? Exato, ela corre atrás de passarinho, ela virou uma gatona linda, maravilhosa, e eu só doei essa gata porque uma história tão assim, porque era uma pessoa muito querida, eu tenho contato com ela até hoje, e foi só porque era ela, senão eu acho que eu estaria com a Amara até hoje comigo, porque realmente foi uma história que me marcou pra caramba, Lê. Ah, que legal, é uma vitória, né, Fê? É muito legal você ver a evolução. Ah, aprendeu a usar caixinha de areia, aprendeu a se limpar, aprendeu a comer. Depois, quando ninguém esperava, aprendeu, né? Começou a enxergar. Bem bacana. Exato. E, na verdade, o não enxergar nunca foi um problema para ela. Ela brincava, ela corria. Eu lembro, eu tenho alguns vídeos dela, né? Eu tenho um vídeo quando eu soltei ela com o meu cachorro. E eu acho que ela ia pelo cheiro. E ela começou a correr atrás dele. E ele corria dela. Porque ele falou, o que é esse negocinho correndo na minha direção? Aí, quando ela começou a enxergar, ela falou, eu brincava com isso, meu Deus. Pode ser. Parecia menor, né? Achei que fosse menor. Pois é. Mas foi uma história muito legal. E eu lembro que a gente literalmente comemorava. Ela comia muito na seringa. E eu lembro que a primeira vez que ela começou, ela pisou na papinha, assim, no sachê. Lambeu a pata e aí enfiou a cara, assim. Nossa, mas a gente até chorava de alegria. Foi lindo, assim. Foi uma história muito bonita. E que vale a pena, acho que a gente contar. E que realmente me marcou pra caramba. Hoje ela deve estar com uns 6 anos, talvez. Uns 6 aninhos. E super bem. Ah, legal, Fê. Legal. Histórias assim o pessoal sempre gosta. Eu tenho uma história também com um final feliz. Na verdade, o começo já foi feliz, só que teve um meio um pouquinho complicado que eu nunca contei pra ninguém. Quer dizer, contei pra vocês, não contei pra ninguém fora do nosso agora. Círculo. O Leopoldo. A primeira vez que eu vi o Leopoldo, eu falei, nossa, eu preciso resgatar esse gato. Né? O Leopoldo a gente postou no nosso Instagram e no Facebook esses dias. Um gato todo machucado, orelha toda picotada de briga, perto da cabeça todo arranhado, dente quebrado, sujo. Ele era cinza e branco, mas o branco ficava bem sujo. Verdade. Eu falei, nossa... E no dia que eu resgatei esse gato, eu cheguei em casa à noite. Aí eu não ia colocar no gatil com os outros gatos. O que eu fiz? Eu falei, já sei, eu já tinha tirado umas fotos dele, né? Por sorte, que eu vou explicar o porquê. Essa foto serviu para 2 coisas importantíssimas. Aí eu cheguei à noite e coloquei num banheirinho. Eu falei, vou deixar ele isolado aqui, coloquei água, comida úmida, caixinha de areia, uma caminha, tá bom. Aí no dia seguinte foi lá, vamos ver como é que tá o Leopoldo. Ele empurrou a janela e saiu, ele conseguiu fugir. Caramba. E nesse meio tempo, a gente postou do Leopoldo. No dia seguinte tinha postado do Leopoldo. Na verdade, ele fugiu no dia seguinte. A gente tinha postado dele, olha, a gente resgatou o Leopoldo. E um amigo seu, né, que está com o Leopoldo hoje, falou, nossa, eu fico com esse gato, depois que ele estiver disponível. Só que o gato tinha fugido. Aí eu falei, eu não quero nem perder a adoção, mas cadê o gato? Aí eu fiquei pensando, onde que o Leopoldo foi parar? Meu Deus. Por sorte tinha aquela foto, a foto já serviu para a primeira coisa que foi ter alguém interessado no gato, né? E eu fiz uns cartazes, procura-se Leopoldo. Mas só que eu não saí colocando cartaz para todo lado, eu tentei fazer de uma maneira mais investigativa. Eu falei, por onde será que ele foi? Acho que ele foi para cá, tal. Eu andava toda a noite, eu chegava do trabalho, eu saía andando, eu falei, pode ser que seja nessa casa. Aí eu fui lá e punha na caixinha do correio um cartaz do Leopoldo. Aí eu olhava pro lado, eu falei, olha esse poste aqui, ele veio pra cá, alguém vai passar aqui, coloquei. Eu coloquei alguns poucos estratégicos e nada dava certo. Aí começa a vir aquelas informações falsas, né? Eu vi um gato aqui, lembra que falaram em outro lado que tava, não, eu vi um gato parecido.
Todos os gatos são pardos, né? Quando ele tá perdido. Não, é um gato parecido, não tem nada a ver, e nem era gato. E até que 7 dias depois, era 7 horas da manhã, eu recebi uma mensagem no WhatsApp falando que o Leopoldo tava lá. Cheguei lá, ele tava de boa, no meio dos cachorros, tranquilão. Fiquei muito feliz e aliviado, né? Com certeza. Afinal de contas, claro, não é o que a gente queria, mas às vezes acontece alguma coisa fora do esperado. E aí o Leopoldo foi doado, ficou ótimo, e tá super bem, super feliz, e o tutor dele também, e foi publicado na nossa página recentemente. Essa é uma história que eu nunca tinha saído do projeto Ronron. Como é que fala? Os bastidores dos resgates. A gente às vezes passa uns perrengues assim, não assim exatamente, mas a gente passa uns apertos, né, com o gato resgatado. Não, e tem outra coisa interessante, Fê. Né? Ficou gripado, às vezes acontece. Ali desse do Leopoldo. Tem um lugar que eu alimento uns gatos ali perto de casa. Eu coloquei uma câmera ali. E você não sabe o que eu peguei, umas imagens engraçadas. Vinha um gato, vinha outro, até um saruê comendo a ração. Eu achando que os gatos comiam pra caramba, o saruê vinha, comia, bebia uma água e ia embora. Eu guardei esses vídeos, então foi bem interessante a história do resgate do Leopoldo. Legal, Lê, muito legal. Então, são coisas que marcam a gente, né? E às vezes eu imagino, né? Acabei de pegar o gato todo estrupiado da rua, arrumei adotante, o gato foge. Não, e ele precisava de cuidados, ele não merecia isso. por isso que eu investi bastante para resgatá-lo. Ele só foi dar um rolê, ele só foi dar uma volta. Ele tava pleno. E se perdeu. Bom, Fê, é isso então? É isso, Lê. Muito legal o papo hoje. Gostei do papo com as veterinárias e do papo de gatos. E bora lá que no próximo episódio tem mais. Quem quiser, tiver alguma dúvida de nefrologia, a gente vai deixar aqui o contato da Dani na descrição desse podcast. E podem entrar em contato com a gente também, se tiver alguma história interessante, iguais às que a gente contou aqui, semelhantes. Pode entrar em contato com a gente no Facebook e no Instagram, projeto Ronron, com N de nefrologia e M de morfologia, ou no YouTube Ronroncast. E lembrando que o nosso podcast é uma produção da Leopoldo Electrical Group. Valeu, pessoal. Fê, valeu, até a próxima aí. Tchau, Lê. Obrigada. Miau!